Olá, minha gente, um bom dia para vocês. Estamos aqui de volta. Um pouco animado e desanimado também, né? Porque viver no Brasil é muito bom demais. Porque todo dia nós temos novidade. Todo dia notícia de boa. Nunca tem quase nada, sabe? Mas de ruim é o que mais tem. O que mais o nosso governo hoje desse Luiz Inácio Lula da Silva, certo? Esse monstro, certo? E esse sistema que está hoje aí no comando, né? E já faz tempo, né? Nós estamos com o saco cheio de ver esse sapo boi falar, que dá até nojo, dá ânsia de vômito de ver. Mas eles estão resistindo, né? Agora aos ataques que estão sofrendo aí da primeira potência mundial, que é os Estados Unidos, lá, aquele Donald Trump lá tá pegando pesado, né? E o Lula, como sempre, é medroso, né? Ele não quer falar com o Trump porque ele está com medo de tomar um corretivo e vai ficar feio para ele, sabe? Aí ele está então tentando jogar o país nosso pro lado de quem? De quem? Da China. Imagina, eu nunca imaginei que daqui uns tempos, em vez do povo brasileiro que gosta de ir para os Estados Unidos trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar sua independência, daí nós vamos tudo para a China, né? Inclusive, essa nata da sociedade brasileira, eles gostam de ir para a China. Eles não gostam de ir para os Estados Unidos. Não. É para a China, é para a Venezuela que eles gostam, para a Rússia. Olha que coisa bonita. Essa é a nossa nata, os nossos artistas, os nossos jornalistas, a Rede Globo, a Bandeirante, né, com seus repórteres. Eles gostam só de presidente ditador. E inclusive, eles também gostam que tenha um juiz, um ministro, tipo do Xandão, assim, sabe, para falar, é assim, e tá falado, tá feito, e não tem, e tá preso. Você não pode falar mais nada. Eu não sei até quando vai isso, mas eu sei que o final dessa história pode demorar um pouquinho, mas vai acontecer alguma coisa muito grande. Talvez a gente pode ver muito dessas pessoas importantes, anoitecer aqui no Brasil e não amanhecer, né? Eles vão estar lá na China, curtindo as belezas chinesas, né? Naquele paraíso de liberdade. Quem tem dinheiro, né? Claro que sim, né? Vai ser muito bom, vai ser muito bom. E aquela saudade que vai bater de vez em quando eles virem visitar o país que eles destruíram, né? E que começa então a crescer, desenvolver, o povo feliz, liberdade, gente viajando para os Estados Unidos, para a Europa. Eu acho que eles vão ficar com saudade. É isso aí. Ontem de noite, depois eu falo o que eu vou fazer, que eu vou contar para vocês. Primeiro, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, acione o sininho das notificações, comente, compartilhe e não esqueça de deixar seu joinha, certo? Ontem de noite eu estava deitado, até eu estou me convalescendo, porque aqui está muito frio. Eu acho que não é gripe, mas é um outro tipo de coisa. Eu acho que é por causa que a minha idade está se afunilando, né? E daí qualquer coisinha trava. Eu estava ontem à noite deitado, já era tarde já, dando uma passada no YouTube. Que eu frequento mais o YouTube do que qualquer outra coisa. Primeiro porque eu faço vídeo, e daí eu procuro alguma coisa de conteúdo, alguma coisa. De repente apareceu para mim uma coisa que estava do meu passado, que fez muita parte do meu passado, tenho certeza absoluta que fez parte também do teu passado, né? E muito também, né? Como para mim, naquela época a gente não tinha internet, e a gente tinha aqueles rádios, né? Tinha uns que era elétrico, né? A luz, né? Mas tinha uns que era pilha, e tinha o rádio portátil. Então o rádio mais que
que tinha mais era o motorrádio. Motorrádio 6 faixas. Ele tinha na cor preta e na cor assim, dessa cor mais ou menos, né? Eu tive das duas cores eu tive. E aquele rádio não saía da cabeceira da minha cama, porque todo dia eu queria ouvir o programa do Gil Gomes e também do Afanásio Jazade. Então eu perdi, como vocês também perderam, tenho certeza, muitas horas de sono para não perder o programa do Afanásio Jazade, que era um repórter policial, o Gil Gomes, mesma coisa, que tinha uma audiência enorme, na verdade, naquele tempo, né? E a gente curtia demais aquilo. E a gente queria escutar, porque não tinha replay, né? O que falava ali no rádio, enfim. E fora isso, também tinha os programas musicais, né? Eli Correia, tinha o Zé Bétio. Mas esse era outro tipo, né? Era música, né? Então, era jogo de futebol, nossa. Era coisa muito boa mesmo. Então a gente fazia de tudo para poder adquirir um rádio. E eu passando ontem aqui nas redes sociais, apareceu para mim aqui uma coisinha do Afanásio Jazade. Eu falei, nossa, faz tempo que eu não vejo. Eu queria ouvir a voz dele, lembrar, sabe, daqueles momentos gostosos de noite. Eu morava num lugar pequenininho, como sempre, né, morei. E a diversão da gente era então no rádio. A televisão, a gente tinha televisão, mas o sinal era muito ruim, era um chuvisqueiro. E você ficava na antena, vira para lá, vira para cá, e aquilo dava uma raiva, porque o sinal era muito fraco. Tinha dia que estava mais ou menos, tinha dia que não valia nada. E a gente se valia então muito do rádio, né, na verdade. E na vida cotidiana, aquela vida gostosa também, que é do interior, do lugarzinho pequeno, né. Só para vocês lembrar, vamos pôr só um pouquinho para você escutar a voz do Afanásio. E quem sabe também é uma sugestão para você que vier me assistir, de procurar no YouTube, pesquisar lá, né, Afanásio Jazade, você vai achar coisa dele. E é muito interessante, como também acha do Gil Gomes. E a gente passa horas, né, lembrando daquele passado, que foi muito bom. Vamos lá. E acaba com a dor de cabeça. A hora apresenta Plantão de Polícia com Afanásio Jazade, o repórter policial mais bem informado da cidade. Na Vila Nova Cachoeirinha, em um trecho da rua Aprazível, o motorista Armindo de Jesus Espinheira foi atacado por 3 ladrões brancos armados de revólveres. Os bandidos roubaram dele 25 mil cruzeiros em dinheiro, sua corrente e relógio. Naquele tempo era ainda era cruzeiro, lembra? Foi 25 mil cruzeiros, né? 25 mil cruzeiros é para ser no dinheiro de hoje assim uns R$2.500, né? Com certeza, né? Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Bandida na cadeia. Acontece cada uma nessa terra, gente. Escutem só essa. Escutem só essa. Em Suzano, na rua Major Pinheiro Frois, 846, bem no centro da cidade, Silvana do Carmo Moraes, branca de 24 anos, ela teve sua orelha esquerda arrancada, a dentadas, durante briga com seu ex-companheiro. Viu? Como é que eram os programas? Então era muito interessante, né? Todo dia tinha 3, 4 histórias dele. O Gil Gomes contava uma muito comprida, que o Gil Gomes era diferente, a maneira dele. Ele fazia uma narração, né? Ele contava uma história, ele inventava um monte de coisa. Então fica aí a sugestão. Outra coisa que eu comentei ontem, eu estava falando muito sobre aquele rapaz, o tal de Felca, que agora deu uma baixada na poeira, ele já tá um balaio de gato, gente, que você não entende.
quando eles soltam esse vídeo, adultização, isso aí bomba e daí começou um debate político também já. E claro que também entre youtuber, porque tem youtuber que é contra o Felca, né, alguns youtubers contra o Felca, como também tem youtuber a favor dele, claro, muito, até a nação brasileira está quase a favor dele. Mas começou então a ter um pontinho de interrogação, assim, o porquê dessa coisa que ele trouxe à tona. Se no passado aquela Antônia Fontinelli, ela levanta o mesmo problema como ele levantou, e ela foi processada por esse tal de Ítalo Santos, né, que está sendo hoje também investigado, e ela perde o processo porque o juiz, o promotor, deram ganho de causa o Ítalo, que já cometia esse tipo de coisa naquela época. Não só ela fazia esse tipo de denúncia, como aquela Damares também. Até hoje ainda ela faz essa luta, ela tem essa luta, mas com poucas pessoas aderindo a esse tipo de coisa. Então, como veio agora essa regulamentação das redes sociais, eles estão achando que pode ser uma maneira de estar comovendo a população, para então eles virem instalar mesmo essa regulamentação tranquila, passa, porque a regulamentação, na verdade, ela está vindo muito para cercear a voz de um lado político, né? Então aproveita-se então essa comoção que causou essas notícias do Felca para esse tipo de coisa que eles querem fazer, passar tranquilo, despercebido, o povo sem saber, e começa então a liberdade sua de expressão começa a ser retirada com a tua aprovação. Mas isso já como tem hoje essa tal de direita, esquerda aí, de político, esquerda e direita, o lado que estava já lutando por isso, viu que a esquerda veio e pegou com a mão, abraçou com as duas mãos, sendo que eles também foram contra nas épocas desse tipo de coisa, dessas denúncias, dessas coisas todas aí. Porque esse tipo de comportamento desses seres humanos, desses seres diabólicos, né, que são os pedófilos, que são pessoas que mexem com o tráfico, são verdadeiras gangues que existem no mundo, eles nunca pararam. Essas pessoas não param. Não param. Então, hoje a gente tem que ficar observando e trocando as orelhas. O que eles vão resolver? Porque, na verdade, essa luta nunca deveria parar. Por quê? Porque as pessoas que cometem esses erros, elas não param nunca. Né? E o sistema de segurança tem que estar sempre atento, sempre inovando e coibindo, né? Prendendo, fazendo coisas que inibam a continuidade por algumas pessoas que são presas, são denunciadas. Mas, como a gente sabe que na política tudo é muito devagar, tudo é muito demorado, né? O próprio sistema que nos governa também, muitas vezes não tem interesse, porque fazem parte também, porque está entranhado no meio da política, dos mandatários, do poder. É isso, do poder. E a gente fica na mão dessas pessoas. E sabendo, nós sabemos que tem muitos deputados, muitos senadores, que tentam até hoje dar voz a esses pequenos nossos, que são os nossos filhos menores, aos nossos jovens, mas que a grande maioria desses políticos não estão nem aí. E ainda com a contribuição, né, bastante acentuada da grande mídia, a contribuição também da família, dos pais dessas crianças, que por dinheiro vendem a própria alma, que dirá seus filhos.
Então é bom a gente ficar sempre pensando que esse Felca, pode ser que ele foi uma boa, que apareceu esse negócio e revirou esse pântano que é esse sistema de pedofilia, essa rede de maldade que existe pelo mundo, né? Pelo Brasil e pelo mundo. Foi bom. Mas já começa a aparecer pontinhas de rabinhos, né, que essa pessoa tem também. Então não adianta você pegar assim, endeusar essa pessoa, porque pode ser que tenha coisa errada. E que esses Ítalo Santos, esse vagabundo que estava fazendo isso aí há anos, né? Porque ele tinha apoio de justiça, de pessoas da lei, continuava fazendo. Então foi bom essa mexida nesse pântano podre, fedorento. E a gente espera que tenha algum resultado, alguma coisa boa. Né? Porque quem está perdendo com tudo isso são as nossas crianças, a nossa sociedade, o nosso povo. Porque nós estamos vendo no Brasil que todo dia sai dezenas, centenas, só de notícia ruim, só de coisa ruim. Né? Quando chega o governo e traz assim, vamos fazer isso, isso, aquilo, é tudo mentira. Você não vê nada, você não vê melhora nenhuma para o povo. Mas existem pessoas que acreditam que esse governo que está aí é bom. E como diz o outro, foi eleito, a maioria é que vence. E estamos aí aguardando para ver se conseguimos na próxima eleição eleger um presidente que não é porque é Bolsonaro, ou Tarcísio, ou meu Zema, ou Caiado, ou Fernando, eu não sei, mas um presidente, gente, que pensa, que tenha compromisso com o povo mesmo, que tenha dó do povo brasileiro. Porque esse país aqui, o Brasil, ele é do povo brasileiro, ele não é de político vagabundo, conforme está hoje mandando no nosso país. Eles não são dono, o dono é o povo. Apenas eles estão lá porque nós elegemos eles para nos ajudar, porque são funcionários públicos, para comandar o país, porque precisa ter uma organização. Nós precisamos ter proteção das leis. É isso aí. Vamos aguardar para ver. Então todo dia sai aí muita coisa assim, muito grotesca, coisa que você não vê acontecer talvez na Europa, vê muito diferente. Porque são países de primeiro mundo. Mas por que eles são um país de primeiro mundo? E nós que temos toda essa riqueza, nós somos taxados de país de terceiro, quarto mundo. Nós não somos respeitados lá fora. Nós somos a 10ª economia do mundo. Imagine, gente, a riqueza que é o nosso país. Mas a instituição ladroagem e corrupção foi instaurada dentro do nosso país. E essas pessoas que estão aí nos comandando hoje fazem parte dessa desgrama, dessa desgraça. E se nós não nos unirmos mesmo, o povo, junto com pessoas que são comprometidas mesmo com a verdade, com a justiça, porque existe grandes brasileiros que querem fazer justiça, que querem fazer o país andar para frente, que querem o bem do povo. Existe. Né? Não é político que vem com seus discursos inflamados, né? Prometendo o mundo e o fundo que vai ser acontecer, não. Ou pessoas muito inteligentes, né? Muito inteligentes, são os grandes intelectuais, que são os mentores desse regime que nós estamos vivendo hoje aí, porque para eles é bom, para eles é comunismo ou socialismo, para o povo, e para eles é democracia. Eles vão lá para os Estados Unidos, vão para a Europa, porque tem dinheiro, e nós ficamos aqui se lascando, nos ajudando para sobreviver na miséria, e eles gastando o dinheiro. O nosso país virou o país do imposto. Tudo quanto é coisa que você vai fazer tem imposto. É o país mais taxado do mundo. Olha para você ver que vergonha. Mas tem uma parte da nossa população que quer, né?
adotaram o papai Lula, fez o L. Tá aí. É isso aí. Forte abraço. Mais tarde nós voltamos.